Querido aluno, chegamos à revisão de nossa aula. Essa aula onde nós estamos vendo o primeiro e o segundo ciclo da borracha. Esses acontecimentos que nós tivemos aqui na Amazônia, que vai mudar o contexto político, social e econômico dessa região que é coberta pela floresta amazônica. A borracha, que sai dos seringais da Amazônia, ganhavam o oceano e o mundo. Ia para a Inglaterra, ia para os Estados Unidos, ia para a França, ia para o mundo que estava utilizando a borracha. E aqui os seringais a todo vapor, com indígena, com retirante que veio do Nordeste, sob o controle do dono do seringal. Eles eram explorados, eles eram jogados, largados no meio da selva. Acompanhe a revisão dessa aula aí, na tela para vocês. Aula de número 16.2. Nós estamos vendo aqui o primeiro e o segundo ciclo da borracha. O primeiro ciclo da borracha, o segundo ciclo aí, nós vamos ver que o primeiro ciclo ele se dá ali em 1872, mais ou menos. Vamos colocar assim, já na segunda metade do século XIX. Ele vai até 1912, 1914, chegando até, em alguns casos, até 1920, esse primeiro ciclo da borracha. Nós vamos ter os índios, principalmente os omáguas, aqui nessa região, sendo utilizados como mão de obra. E uma das características vai ser a criação do estado do Acre, que foi território federal por muito tempo. Nos seringais, nós tínhamos aí a casa aviadoras que explorava o trabalhador que era levado a sentar-se nos seringais. O segundo ciclo, nós já vamos observar que ele está relacionado diretamente à Segunda Guerra Mundial. Nós temos aí nordestinos, nós temos o Acordo de Washington e nós temos o CENTA, que trazia trabalhadores para os seringais da Amazônia. A seca, ela trouxe o primeiro ciclo da borracha, seca do Nordeste, trouxe nordestinos para o primeiro ciclo da borracha, e o auge da borracha vai se dar entre 1880 a 1915. Por isso que eu estou falando para vocês que vai de 14, o primeiro ciclo, 15, até 1920, mais ou menos. Uma das características que nós vamos observar nos ciclos vai ser a penetração dos rios da Amazônia. Porque era nas margens dos rios, aonde esses ribeirinhos, seringueiros, ficavam extraindo o látex. E muitas vezes eram esquecidos ali naquela região. Nós temos a característica da conquista do Acre, pelo conflito com a Bolívia. O Acre que pertencia à Bolívia. O Tratado de Petrópolis é assinado. Com o Tratado de Petrópolis, nós temos a construção da Estrada de Ferro Madureira-Mamoré, de responsabilidade do Brasil. As linhas telegráficas também são construídas nesse período. Surge Ariquemes, de Paraná. Costa Marques como um grande seringal. Essa migração de agentes coletores, desenvolvimento econômico da região. A região ela passa por um desenvolvimento econômico. Só nós olharmos o que acontece em Porto Velho, o que acontece em Manaus, o que acontece em Belém. Tudo isso relacionado ao ciclo da borracha. Nós vamos ver também, aqui, esse ciclo da borracha, nós temos o desmembramento do estado do Mato Grosso e do Amazonas. Lembra, quando é criado em 1943, o território federal do Guaporé? O trabalho extrativista, as colônias agrícolas. Aqui nós tivemos duas grandes colônias agrícolas ligadas à extração da borracha. Uma foi em Iata, ali perto de Guajará-Mirim, e outras aqui perto de Porto Velho, no Candeeiro de Jamari. Aí, só que nós vamos passar no primeiro ciclo da borracha pelo enfraquecimento da borracha. Decaída dos seringais, a invasão dos seringueiros bolivianos, isso está relacionado ao primeiro ciclo da borracha. E o segundo ciclo da borracha ele acaba com o final da guerra, quando os aliados retomam os seringais da Malásia. Características também que nós vamos observar, nós temos o Tratado de Petrópolis,
a conquista do Acre, a linha telegráfica que nós já falamos, Ariquemes de Paraná, Costa Marques estão diretamente relacionados ao extrativismo da borracha e a penetração dos rios da Amazônia. Então, essas são as características do primeiro e segundo ciclo da borracha que nós estudamos nessa aula. Agora vocês vão fazer a atividade e a gente já volta para a correção, tá bom? A atividade estava fácil, não estava? Tranquila, tranquila, tranquila atividade. Fácil de vocês fazerem. Agora nós vamos fazer uma rápida correção dela para nós fixarmos melhor essa atividade. Vamos lá. Na tela para vocês, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando da borracha. Olha o que fala a primeira questão. A primeira questão ela está relacionada à capital, que vai financiar o primeiro ciclo da borracha. Nas últimas décadas do século XIX, o capitalismo estrangeiro controlava a navegação fluvial através das firmas Amazon, River, Steam Navigation Company Limitada e Amazon Steam Navigation Company Limitada. Uma só muda o nome aí, River, né? Uma tem River, a outra não tem. Mas essas duas companhias de navegação, inclusive ligadas à estrada de ferro Madeira Mamoré também, ela era financiada por capital francês, espanhol, português, inglês ou americano. Eu chamo vocês a atenção do seguinte: século XIX. Século XIX, ali no final do século XIX, nas 3 últimas décadas do século XIX, nós estamos no segundo ciclo da Revolução Industrial, vamos dizer assim. Segunda Revolução Industrial. Nós temos ali o trem, nós temos o telégrafo, nós temos várias tecnologias que estão aparecendo ali nessa segunda Revolução Industrial. Antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, o país que tinha o maior capital e maior potência mundial era a Inglaterra. A Inglaterra que dominava o comércio do mundo. É claro, depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver que esse poder passa para os Estados Unidos. A Inglaterra, então, com um grande capital sobrando, ela vai financiar outros empreendimentos capitalistas pelo mundo. É a Inglaterra que começa a financiar aqui a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. É a Inglaterra, as primeiras empresas que vieram para cá são empresas inglesas. Depois vão ver empresas norte-americanas, mas a primeira aqui vai ser capital inglês. E é o capital inglês que estará diretamente financiando as navegações da Amazônia e a exploração da borracha, que era produto retirado aqui da região para essa Revolução Industrial. Então, dentro dessa questão aí, a resposta correta é a letra D. O capital era inglês. Então, sem dúvida, nessa daí. Vamos para a próxima. Os portos de Belém e Manaus foram construídos pelo capital estrangeiro como concessão do governo local, que controlava também os seringais. Gente, o capital ele controlava aí a navegação e controlava também os portos. Nós estamos falando dos americanos, dos ingleses, do espanhol, do português e japonês. Como eu disse para vocês anteriormente, esse capital estrangeiro que está aqui na exploração do látex, no financiamento do látex, inclusive são os ingleses que vão roubar daqui as sementes de seringa e levar para suas colônias na Ásia para ser plantadas. Esse capital ele vai dominar. Nós estamos aí em plena
em pleno momento imperialista pelo mundo. E o Brasil imperial, que ainda estava em Dom Pedro II, era um Brasil que estava de costas para a Amazônia. E o capital estrangeiro ele vai aproveitar para adentrar na Amazônia e começar a explorar a borracha, explorar a navegação, explorar os portos que vão ser construídos pelos ingleses. Então, nós temos aí diretamente capital inglês construindo os portos também de Manaus e de Belém. Portos esses que até hoje são imponentes lá. São bem imponentes. Inclusive capital inglês, que depois vai também entrar aqui, juntamente com o capital norte-americano, para a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Então percebam vocês que o capital internacional está dominando os empreendimentos dessa região. É por isso que nós vamos dizer que a Amazônia também ela está dentro desse processo da segunda revolução industrial. Porque aqui nós temos a construção das linhas telegráficas, nós temos aqui a construção de portos, a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, tudo aqui. Então, na tela para vocês aí, nós estamos falando aí do capital inglês, aí que nós estamos falando desse momento. É esse capital inglês que vai estar financiando esses portos em Belém, financiando em Manaus, construindo aí estaleiros, com a concessão aí, tá? Capital inglês aí que nós estamos, tá? Isso aí, esse negócio de capital aí, você pode até fazer uma continha fácil aí em matemática. Tem os professores que ensinam você a fazer essas continhas fáceis aí. Aí vocês depois vão ir na disciplina dele aí. Terceira, na Segunda Guerra Mundial, o Japão ocupou o Sudeste Asiático e com o ataque japonês à base naval norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí, nesse contexto da invasão japonesa dos seringais da Malásia, o Brasil deveria fornecer borracha para a indústria através do acordo americano chamado... Que acordo é esse? Percebam vocês aí no contexto dessa questão. Ela está falando de quê? Ela está se reportando à Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial que estoura lá, de um lado nós temos o Japão, nós temos a Itália, nós temos a Alemanha de um lado, o fascismo, o nazismo junto com o imperialismo japonês, e de outro nós temos os aliados, que eram muito ligados ao liberalismo econômico, à filosofia do liberalismo econômico, nações capitalistas. Só que os norte-americanos não estavam nessa Segunda Guerra Mundial. Não estavam participando da Segunda Guerra Mundial. Nem queriam participar da Segunda Guerra Mundial. Só que os japoneses vão e atacam a base norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí. E esse ataque da base norte-americana de Pearl Harbor vai fazer com que os norte-americanos entrem nesse conflito. E ao entrarem nesse conflito, nós vamos ver que eles precisavam de matéria-prima para a guerra. E uma grande matéria-prima que era usada para a guerra era justamente a borracha. Aí ele vai procurar o governo brasileiro. Ele procura, vem aqui comigo. Quando os norte-americanos procuram o governo brasileiro, eu quero lembrar vocês que Getúlio Vargas era muito simpático da política que estava acontecendo lá na Itália e na Alemanha, o nazifascismo. Getúlio Vargas era muito simpático ao nazifascismo. Inclusive, o golpe que nós vamos ter aqui, que foi chamado de Estado Novo, o golpe dado por Getúlio Vargas em 1937, foi com apoio de quem? Foi com apoio dos integralistas. Os integralistas, que eram os camisas verdes, que eram um movimento fascista dentro do Brasil, lá do Plínio Salgado, que nós já tivemos esse assunto lá no terceiro ano, já discutimos esse assunto no terceiro ano. Em História Geral. Já discutimos isso aí quando nós estávamos estudando sobre História do Brasil. Aí os norte-americanos vieram e pressionaram o governo brasileiro, mas o governo brasileiro também não foi besta nesse momento. Ele disse, olha, eu faço um acordo com vocês,
mas vocês vão ter que me financiar a siderurgia nacional. Os norte-americanos, que não queriam que o Brasil se industrializasse de jeito nenhum, até hoje eles batem o pé para o Brasil não se industrializar, porque é muito mais fácil o Brasil viver de commodities do que o Brasil se transformar num grande parque industrial, pela potência que o Brasil tem, pela capacidade que o Brasil tem. E com isso, os norte-americanos assinaram um acordo, juntamente com Getúlio Vargas, lá na cidade de Washington. É por isso que é chamado de Acordo de Washington. Nesse acordo, os norte-americanos financiavam a siderurgia de Volta Redonda. O Brasil se comprometia, então, a reativar os seringais da Amazônia. Segundo ciclo da borracha, vamos chamar esse período. Reativa os seringais da Amazônia, manda o soldado da borracha, cria mecanismo para se estruturar e para aumentar a produção que era mandada para os norte-americanos. Então, na tela para vocês, o acordo que nós estamos falando é justamente do Acordo de Washington. Vamos para a última questão? A última questão, ela fala o seguinte: com o segundo ciclo da borracha, de 1939 a 1945, claro, o segundo ciclo ele vai perdurar um pouquinho depois da guerra, mas ele vai perdendo força, tá? Mas vamos colocar ele aí no período de guerra. Quais foram as consequências para o estado de Rondônia? Para que o estado de Rondônia? Não só para o estado de Rondônia. Vamos colocar aqui para a Amazônia. Quais as consequências para a Amazônia, para essa região aqui, que está relacionado aqui, próximo de Rondônia? Segundo ciclo da borracha, período entre guerras, 39 a 45. Algumas consequências desse acordo de Washington nós tivemos para cá. Primeiramente, que é criado em 1943, é criado o Território Federal do Guaporé, criado em 1943. Consequências desse acordo da Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ter a reativação dos seringais da Amazônia. Então, nós vamos ter novamente os rios com entradas de colonos. As pessoas chegavam aqui, ficavam tipo campo de concentração, ali onde os arigóis, que era o nome pejorativo que se dava a quem vinha, o cearense que vinha lá do Nordeste, e eles eram colocados ali na região onde hoje é a Arigolândia, ou seja, a cidade dos arigóis. É um bairro aqui de Porto Velho. Então, nós temos aí também, no primeiro ciclo da borracha, nós tivemos as linhas telegráficas chegando aqui, mas no segundo ciclo já as linhas telegráficas já estavam aqui. Então, algumas consequências nós tivemos aqui para essa região, tanto no primeiro quanto no segundo ciclo da borracha. Tá bom? Na tela para vocês aí, olha aí a resposta que é colocado para vocês. A penetração dos rios da Amazônia, essa aí já começou no primeiro ciclo da borracha. A conquista do Acre também, que vai ser lá no primeiro ciclo da borracha e vai se consolidar aqui no segundo. O Tratado de Petrópolis também, que vai ser no primeiro ciclo da borracha. As linhas telegráficas no primeiro ciclo da borracha. O segundo ciclo ele está ligado mais a Ariquemes de Paraná e Costa Marques, que eles já vão estar aparecendo aí no segundo ciclo da borracha. Inclusive ali no segundo ciclo da borracha nós temos aí o Iata e Candeias de Jamari também, que não foi colocado aí, mas vocês podem colocar que foi consequências disso daí, o Iata e Candeias de Jamari. Mas nós tivemos um problema sério com isso daqui. Uma das questões mais sérias que nós tivemos vão ser o conflito dos seringueiros com os indígenas que aqui estavam. Vai ser muito sério. Principalmente aqui nessa região do Iata, nós temos os uaris. Os uaris eles vão ser expulsos de sua terra, vão ser colocados. Vai ser uma dificuldade para fazer contato com esses povos uaris. Só vai ser conseguido na década de 60 esse contato. Vão demorar aí mais de 9 anos para fazer esse contato com esses povos. Porque vão ser fruto desse conflito com os seringueiros. Os seringueiros chegavam, eles tinham que explorar a borracha,
eram obrigados, e quando eles adentravam dentro da mata, eles eram atacados por indígenas. Inclusive, eu sou filho de seringueiro, meu pai, quando criança, foi sequestrado por uma tribo, depois minha avó foi lá, negociou, e o meu pai foi solto. Olha o perigo que era também para os seringueiros, que eram colocados, abandonados no meio da floresta amazônica. Tinha todos os perigos. É daí que vem aquelas histórias de visagem, fantasma. Mas eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, do vídeo que eu e o professor Lorismar fizemos para vocês, também aquela externa que nós fizemos, falando um pouco sobre seringais do primeiro e do segundo ciclo da borracha. Até a próxima aula.